eu sou professora Paula, professora há mais de 25 anos, sou psicóloga com especialização em neuropsicologia, com ênfase em reabilitação cognitiva, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre neurociências, sobre as bases neurais da memória e da aprendizagem. E quais são as contribuições que essa ciência, a neurociência, que estuda o sistema nervoso central, tem para nos trazer referente ao processo de ensino-aprendizagem. Ok? Vamos lá? Bom, nós vamos iniciar então tentando entender um pouquinho qual o papel da neurociência, como que ela pode nos auxiliar aí frente à aprendizagem. As conclusões sobre como o nosso cérebro aprende trazem à tona questões tratadas por grandes teóricos da psicologia, como Piaget, Vygotsky, Vallon, Ausubel. Vamos procurar entender, à luz da neurociência, como enriquecer um pouquinho essa discussão sobre o processo de ensino-aprendizagem. O que nós podemos hoje ter certeza é que a emoção interfere no processo de retenção de informação. É preciso motivação para aprender, a atenção ela é fundamental na aprendizagem, o cérebro se modifica em contato com o meio durante toda a vida. E a formação da memória, ela é mais efetiva quando a nova informação é associada a um conhecimento prévio. Então vamos lá. Essa massa cinzenta, bonita, que vocês estão vendo aqui, é nosso cérebro. A gente pode compará-lo a um computador, onde tudo se conversa, tudo trabalha de forma harmônica e combinada, ok? Ele pesa algo em torno aí de 1,3 kg, 1,5 kg. É dividido em dois hemisférios, hemisfério esquerdo e hemisfério direito. O que nós aprendemos perpassa por essa máquina chamada cérebro. E as informações são recebidas através dos nossos 5 sentidos: tato, olfato, paladar, visão e audição. Então, são esses os canais de entrada para todas as informações no nosso cérebro. Então, tudo que nós vemos, que nós sentimos, que nós tocamos, que nós ouvimos, entra pelos canais sensitivos e é processado dentro do nosso cérebro. Só fazer um adendo que dentre esses 5 sentidos nós temos mais um recentemente descoberto, que é a propriocepção, que está ligado com como nós nos reconhecemos, como nós nos sentimos, como nós nos apercebemos no ambiente em que estamos, ok? Tem a ver com equilíbrio, tem a ver com essa parte sensorial aí. Então, essas são as características do cérebro. Ele é dividido em 2 hemisférios, ele pesa em torno de 1,3 kg, 1,5 kg, e tem outras divisões, outras classificações e formas da gente enxergá-lo. Vamos dar continuidade. Então, aqui, as classificações. Nós temos 4 classificações: a anatômica, a filogenética, a estrutural e a funcional. E temos esses lobos, que é uma outra divisão do cérebro. O lobo frontal fica aqui na fronte, aqui próximo à nossa testa, que fica o nosso lobo frontal. O lobo temporal, que fica aqui próximo ao ouvido, às orelhas, as têmporas. Então, aqui fica o lobo temporal. Nós temos o lobo occipital, que fica aqui atrás, próximo à nuca, e o parietal, que fica aqui no meio da nossa cabeça. O nosso cérebro ele é revestido pela caixa craniana. Então, ele é encoberto, ele é protegido por essa caixa craniana. Nós vamos ver já um pouquinho sobre cada uma desses lobos, quais são as funções, o que eles coordenam, do que eles são responsáveis. Mas sempre lembrando que essas partes,
apesar de serem distintas, elas sempre funcionam em conjunto, tá? E quando acontece de haver alguma falha, de haver alguma lesão em um desses lobos, dessas partes, o cérebro pode outra parte pegar a sua função, compensar. E aí a gente vai estar falando sobre plasticidade neuronal. Não é o nosso foco hoje, mas é só para lembrar um pouquinho. O sistema límbico. O sistema límbico, ele é responsável por nossas emoções, como a gente vivencia, como a gente experiencia essas emoções. Ele fica aqui nessa região mais funda, mais dentro, vamos dizer assim, do cérebro, onde nós temos a amígdala, essa bolinha aqui, nós temos o hipocampo, essa partezinha roxa aqui, azulada, é o hipocampo, tá? O hipocampo, depois de alguns estudos, nós podemos verificar que ele é responsável pela memória, é ele quem armazena, é ele quem guarda, é ele quem faz todo o processo de memorização, que guarda as informações no nosso cérebro. O lobo frontal. O lobo frontal, que fica aqui na frente, próximo à testa, ele é responsável por nossas funções executivas, que são o quê? O nosso pensar, o nosso agir, a nossa atenção, controle inibitório, ficam todos nessa parte aqui. Controle inibitório, ele está relacionado à inibição mesmo de algum comportamento. Então, a gente tem aquele impulso, aquele ímpeto, e a gente pensa, está sendo processado aqui no nosso lobo frontal. Ele quem dá início a muitas ações. Ele é responsável por controlar as nossas habilidades motoras, escrever, tocar um instrumento, amarrar um cadarço. Ele controla os processos intelectuais complexos, como falar, o pensar, concentrar, resolução de problema, planejar o futuro. Tudo isso, quando nós estamos pensando naquela viagem, o que eu vou fazer para o almoço, para a próxima semana, está sendo processado aqui, no nosso lobo frontal. Ele controla as nossas expressões faciais, os nossos gestos manuais, os braços. Então, às vezes, a gente tem aquele impulso. Então, o controle inibitório, que processa nessa parte, ele é responsável por nos inibir, por controlar as nossas expressões faciais, as nossas expressões, os nossos gestos, e está relacionado também com o humor com que a gente está sentindo. Os lobos parietais ficam aqui, mais ou menos aqui assim, ó, no meio da nossa cabeça. Ele tem a função de interpretar informações sensoriais advinda do corpo. Então, todas as sensações que a gente tem, que perpassam pelo nosso corpo, eles dão entrada por essa parte aqui, pelo lobo parietal. Ele armazena as memórias espaciais que permitem a gente se situar no ambiente, no espaço, para saber para onde eu vou, gravar caminho. Tudo isso é processado nessa parte, no lobo parietal. Ele processa as informações que nos ajudam a perceber a posição das várias partes do corpo. Algumas funções tendem a ser controladas por mais de um dos lobos parietais. Geralmente é o esquerdo, que é o nosso hemisfério dominante, tá? O hemisfério esquerdo. O outro lobo, que é o não dominante, que é o direito, ele tem outras funções, como permitir que as pessoas saibam aonde o corpo está na relação com o ambiente, com o espaço ao seu redor. Lobo occipital, fica aqui atrás, próximo à nossa nuca. Ele é responsável por nossa visão, pelo processamento das imagens que nós vemos, né?
pelas memórias visuais, pelas informações espaciais fornecidas pelos lobos parietais. Então, o lobo parietal pega a informação do espaço e joga aqui para o nosso lobo occipital. E ele processa e interpreta o que nós vemos e nos permite criar as memórias visuais, ok? O lobo temporal fica aqui, ó, próximo às nossas orelhas, na têmpora. Ele tem a função ligada à audição e à fala. Então, ele gera as lembranças e as emoções, processa os eventos imediatos em memória recente e de longo prazo, ele armazena e recupera essas memórias. Ele compreende os sons e as imagens, permitindo que a gente reconheça pessoas e objetos e integre tudo isso à fala. Aqui nós temos uma nova imagem falando sobre os hemisférios, o hemisfério esquerdo e o direito. Em geral, em 98% dos humanos, o hemisfério esquerdo ele é o dominante e ele é responsável pelo nosso pensamento lógico, pela nossa competência comunicativa, enquanto o direito é responsável pelo pensamento simbólico, pela criatividade. O hemisfério direito e esquerdo, eles trabalham coordenadamente, desempenham papéis complementares. Um complementa o outro e trabalham de forma conjunta. As células nervosas são os neurônios. Então, o nosso cérebro, ele pode ser mapeado de 3 formas. Um mapeamento macroscópico, que é aquele que a gente consegue ver os sulcos, os giros, os lobos temporais. Outra a forma microscópica, que é essa daqui, que a gente consegue visualizar através de microscópio os neurônios, as células nervosas. Nós temos algo em torno de 100 bilhões de células nervosas, de neurônios. Nós nascemos com essa quantidade de neurônio. Por se tratar de um sistema muito específico, o sistema nervoso central, são as células que mais difíceis de se recuperar. Então, por isso, quando a gente tem algum acidente, acontece alguma coisa, ficam sequelas, tá? O cérebro, essas células, elas não são repostas como quando a gente faz um corte. Quando a gente faz um corte, machuca, vai lá, passa o remédio, a célula se recompõe, ela se refaz. Quando a gente perde sangue, outras células são formadas. A célula nervosa, a gente sabe que para fazerem novas células nervosas, para se criarem novos neurônios, são muito mais difíceis. O que pode, e em geral acontece, que é mais comum, é a plasticidade neuronal, que é quando um neurônio absorve a função do outro, tá? Então, nós nascemos com essa quantidade aí, mais ou menos de 100 bilhões de neurônios, ao longo da vida vai se degenerando. A nossa sorte, que a gente vai entrar um pouquinho e falar daqui a pouco sobre sinapses, é que as sinapses, elas acabam fazendo caminhos e reaproveitando a aprendizagem, vamos dizer assim. Então, essa é a arquitetura básica comum de um neurônio, tá? Então, nós temos aqui o núcleo celular, os dendritos, que são essas ramificações, o axônio, que é essa parte aqui, que é revestido da bainha de mielina, e os terminais, que também tem essas ramificações aqui. A bainha de mielina, que é essa parte aqui, nessa imagem, ela encapa o axônio. Então, ela é responsável por transmitir a informação. A informação chega aqui num neurônio pré-sináptico e sai num pós-sináptico. Então, quando essa bainha
ela tá meio que, vamos dizer assim, pensar num fio meio desencapado, essa informação não chega com a mesma precisão, tá? Então, isso é o que daria aí pra gente definir um pouquinho da deficiência intelectual, de uma forma geral. Então, nós temos aqui o núcleo celular, os dendritos, o axônio, as terminações, e aqui, bem aqui, ó, onde acontece a sinapse. A sinapse, nessa imagem um pouquinho ampliada, os neurônios não chegam a se tocar, eles se conversam, eles se aproximam, e neste meinho aqui, nós teremos neurotransmissores, que não permitem que os neurônios se toquem, mas fazem todo o processo de comunicação entre uma célula e outra, entre um neurônio e outro. Então, aqui novamente nós temos um neurotransmissor nessa parte vermelha e os neurônios se conversando, vamos dizer assim. Então, aqui, onde acontece a sinapse, a bainha de mielina, que reveste, né, todo o axônio, que é essa linha menorzinha aqui embaixo. Aí, nós temos essa capinha, que é a bainha de mielina, o núcleo celular. Então, através disso é feito o caminho. Quanto mais informação e conexão a gente consegue colocar no nosso cérebro, mais aprendizagem a gente vai fazendo, mais sinapses vão acontecendo. Mais sinapses são sinais de mais caminhos. Então, quanto mais caminhos nós conseguimos traçar, colocar no nosso cérebro, melhora o funcionamento dele. Então, aqui novamente, só para relembrar, não há contato físico entre os neurônios, tudo acontece através da parte elétrica, né? Da estimulação dos neurônios que tem a interface com os neurotransmissores. Então, tudo acontece aqui neste meio. Então, aqui nós temos a fenda sináptica, uma outra fenda sináptica, que fazem a comunicação, que fazem as sinapses, ok? As estruturas subcorticais, nós temos os gânglios basais, o tálamo e o hipotálamo. O hipotálamo tá aqui. Aqui nós temos o hipocampo, que é responsável por nossa memória. Então, tudo acontece aqui dentro dessa máquina. E cada parte tem a sua função, mas sempre atua de forma coordenada, de forma como que, só para poder entender um pouquinho melhor essa questão das sinapses, vamos pensar assim. As sinapses vão formando os caminhos. Sabe aquela mata virgem que ninguém passou? São nossos 100 bilhões de neurônios quando a gente nasce. Não tem conhecimento ainda, não tem aprendizagem. Conforme nós vamos utilizando, nós vamos aprendendo, vai passando a informação por aqui, vai criando uma aprendizagem, vai formando uma trilha, um caminho. Quanto mais nós usamos, quanto mais nós repetimos essa informação, quanto mais nós exercitamos, quanto mais nós treinamos, vão se formando os caminhos. Se nessa mata você obtiver a informação uma vez e não passar mais por ela, não tiver mais acesso à informação, nunca mais passar por essa mata, o caminho não vai se formar, logo vai ser encoberto novamente. Mas quanto mais você treinar, quanto mais você experienciar, quanto mais você buscar e utilizar aquela informação, aí a aprendizagem vai se consolidando. Então, aqui nós temos essa trilha onde tem marcas que provavelmente passaram muito mais vezes, né? Então, vai se formando um caminho, que no caso aqui seria na nossa analogia, a aprendizagem. Quanto mais a gente treina, quanto mais a gente faz, quanto mais a gente exercita, mais consolidada vai ficando essa informação. Mais caminhos nós vamos formando em nosso cérebro.
mais sinapses vão acontecendo, tudo bem? Então, ao contrário do que a gente pensava lá atrás, algum tempo atrás, não tão distante, a memorização, ela é extremamente importante, né? A gente treinar, fazer, refazer as coisas mais de uma vez, para que elas se tornem aprendizagem, para que elas se tornem caminho, ela é muito importante e fica evidente aqui nesse nosso exemplo aqui, o modelo do caminho, da trilha.